Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria externar aqui, nesse grande expediente, a minha insatisfação, o meu sofrimento com alguns aspectos da cidade de São Paulo que eu julgo extremamente importantes e que não estão deslanchando. Ou estão paralisados ou estão regredindo. São Paulo é uma cidade mundial. Quem viaja pelo mundo e fala, sou de São Paulo, é uma cidade conhecida, admirada, respeitada mundialmente. E não é por menos, uma cidade grande, uma população enorme e uma cidade que é, na verdade, o motor econômico, cultural e político do Brasil. Por isso, São Paulo tem que se colocar, senhoras e senhores vereadores, aqueles que nos assistem na TV Câmara, na vanguarda das questões urbanísticas e na vanguarda das questões ambientais, nas questões de sustentabilidade do mundo. Não é? A gente pode olhar e pode até admirar, mas eu não fico satisfeito de saber que Bogotá avançou mais do que São Paulo no quesito de qualidade de vida, no quesito de sustentabilidade, no quesito de defesa e promoção das questões ambientais, e avançou. Bogotá avançou, e muitas outras cidades do mundo têm avançado, não porque sejam melhor que São Paulo, porque São Paulo está parado. A cidade de São Paulo parou no tempo e no espaço, na questão de construir um ambiente mais sustentável no seu território, no seu território político, no seu território social, no seu território econômico, no seu território ambiental. Nós estamos parados. E não é de hoje. As últimas iniciativas que nós tivemos aqui, para colocar a cidade de São Paulo na pauta climática, para colocar a cidade de São Paulo na pauta da defesa dos seus recursos hídricos, para colocar a cidade de São Paulo na pauta da limpeza da poluição do ar da cidade, para colocar a pauta de São Paulo na ampliação das suas áreas verdes, seja com parques, seja com a arborização de vias públicas. Isso encerrou-se em 2012, com a gestão do Eduardo Jorge, por 8 anos, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, com o apoio do então prefeito da época e também com o apoio do governo do estado da época. Foram bons tempos, onde os índices de sustentabilidade da cidade avançaram em todos os sentidos. Arranja um copo para mim, por favor. Por favor, alguém. Tirar o copo daqui. Até o copo subiu. Então, vejam bem, senhoras e senhores, eu quero dizer isso, muito obrigado, Deus lhe pague. Eu quero dizer isso por quê? Eu quero dizer isso porque isso entristece. Os nossos índices hoje são índices medíocres, no sentido de políticas públicas para avançar na construção de uma cidade, de uma metrópole, de uma São Paulo mais sustentável. Pegue o número que for, pegue o ângulo que for, examinem e digam que eu estou falando uma coisa que não é a realidade. Quantas árvores São Paulo plantou no último ano e meio? Quantas árvores? Algum vereador sabe que a municipalidade de São Paulo plantou no último ano e meio? 20 mil árvores. Na gestão do Eduardo Jorge, foram plantadas 1.600.000 árvores em 8 anos. Sim, senhor. Sim, senhor. Metade. Metade está em pé. Metade. Já é uma grande questão, uma grande coisa. Então, 800.000 árvores sobreviveram. E se não plantasse, não tinha nenhuma para sobreviver, porque não foi plantado. Então, o argumento de contra sobreviveram é importante plantar e cuidar. Mas plantar vem antes de cuidar. 20 mil árvores no último ano e meio. As margens da represa Guarapiranga, Billings, das represas de São Paulo, das abas de Serra de São Paulo, estão sendo destruídas, devastadas. Eu tenho falado isso aqui sempre, não adianta falar porque ninguém faz nada.
Essa semana recebi 4 denúncias de grandes ocupações, 2 delas comandadas pelo crime organizado, pelo PCC, comprovadamente, vendendo lotes a R$100 mil. E as outras 2 nós vamos descobrir quem é que está por trás comandando aquilo. Áreas de Zepam, matas enormes, florestas sendo devastadas pela especulação imobiliária do crime organizado, sem que o poder público faça absolutamente nada. Conversei com o prefeito regional, chorei, deu vontade de dizer, eu vou lá ajudar o senhor, eu vou lá, vou levar minha equipe para fazer o serviço que é a obrigação do senhor. Tamanhas as dificuldades que ele colocou para enfrentar o que ele disse, que era o rei do pedaço que ele não conseguia enfrentar. Então, senhoras e senhores vereadores, enquanto a gente fica aqui discutindo coisas do Arco da Velha, a nossa cidade vai indo, caindo aos pedaços. Vereador Suplicy, caindo aos pedaços. Vereador Holliday, caindo aos pedaços. Nós estamos perdendo aquilo que nós construímos para tornar São Paulo um lugar melhor. Está regredindo. Está regredindo, eu falo, afirmo e digo, e assino embaixo e mostro para quem quiser ver. Mostro para quem quiser ver aonde está o estrago da nossa cidade. Visitem nossos parques, para os senhores e as senhoras verem a situação dos nossos parques. O vereador Alfredinho sempre está queixando lá do parque onde ele anda, lá na beira da represa. Ele falou que como ele é pequeno, o matagal já passou a altura dele. Ninguém vê o Alfredinho andando no parque por causa do mato. E isso é para todo lado. Isso é para todo lado. Nós aprovamos aqui na Câmara, senhoras e senhores vereadores, meus colegas de trabalho, a Câmara aqui teve momentos de glória no sentido de aprovar legislação e fazer mobilizações para construir uma cidade melhor. Eu vou dar um exemplo. A Lei de Mudanças Climáticas, que foi aprovada nesse plenário em 2009, que teve 54 votos de vereador, uma lei com 50 artigos, e eu ouso dizer, vereador Cláudio Fonseca, se tiver 3 ou 4 artigos desses 50 sendo cumpridos hoje, eu vou me admirar, porque eu acho que não chega a 3 ou 4 artigos sendo cumpridos. Na área do lixo, na área da energia, na área da poluição, na área da construção, a lei era, na área dos recursos hídricos, a lei era muito, muito completa, nós aprovamos aqui. Houve uma mobilização social enorme. E cadê a lei? Cadê a lei sendo cumprida? Cadê a implementação da lei? Nem que seja um pedacinho. Aí fizemos aqui um trabalho enorme para aprovarmos o projeto 200, agora me esqueci o nome, mas virou lei 16.802, a lei para trocar o combustível dos ônibus de São Paulo. Encrencou com a licitação do ônibus, foi uma luta hercúlea para nós vencermos os obstáculos. Nós conseguimos, com muito trabalho e muito esforço, colocar o texto da lei na licitação dos ônibus, dando prazo para trocar o combustível e diminuir a poluição do ar de São Paulo, que é uma poluição assassina, porque mata crianças e idosos nos períodos de poluição. Cadê o cumprimento da lei? Eu pergunto, 2014, aquela imensa crise hídrica, São Paulo foi ameaçado de nós não conseguirmos tomar banho. Já imaginaram esse plenário com os vereadores sem tomar banho, o que que vai virar? Já imaginaram isso? Pois nós tivemos esse tipo de ameaça, da população ficar sem água na torneira para beber, por causa da crise hídrica de 2014, que pode se repetir a qualquer momento. Nós não estamos livres da crise hídrica. Nós não estamos livres disso. Nós fizemos um projeto de lei aqui chamado Pacote da Água. Deu um trabalho enorme para ser feito. 78 projetos de vereadores que versavam sobre a água. O vereador Mário Covas Neto nos ajudou.
nos ajudou a fazer o projeto, e vários outros, a vereadora Soninha, se eu não me engano, ajudou, e vários outros vereadores, fizemos a lei foi aprovada, foi sancionada, foi regulamentada, e não tem uma linha da lei aplicada, uma linha. Aproveitamento de água de chuva, aumento da água de reuso, aproveitamento da água que mina do chão de São Paulo em mais de 1000 locais e vai para o ralo ou para o esgoto. Nada disso foi posto em prática, nada disso foi colocado em funcionamento, nem pela gestão do Haddad e nem pela gestão posterior, em que pese os esforços que nós temos feito de cobrar o Executivo para que ele cumpra essa necessidade implícita da cidade de São Paulo, que é cuidar dos seus recursos hídricos. Nós tínhamos um programa que limpou mais de 50 córregos em São Paulo, tinha 150 córregos na lista, o programa Córrego Limpo, com a Sabesp, dinheiro vivo do fundo que a Sabesp paga para a Prefeitura, 700 milhões de reais tinha nesse fundo. O programa Córrego Limpo está esquecido, está embaixo da gaveta. O governo não toma nenhuma atitude, nem o governo municipal, que tem que tomar a primeira iniciativa, nem o governo estadual. Esqueceram-se desse assunto. E eu posso aqui, repetindo, eu posso ir falando para os senhores e para as senhoras, os assuntos que dizem respeito à qualidade de vida, à construção de uma cidade sustentável, que não estão sendo levados a sério. São Paulo jogou a pauta ambiental para baixo do tapete. Isso a história não vai perdoar. Quando perguntarem por aí o que a cidade de São Paulo tem feito na defesa do seu meio ambiente, na defesa da qualidade de vida, na defesa de uma economia circular, na defesa da construção de uma cidade diferente, todo mundo civilizado, e mesmo aqueles que estão civilizando, estão se civilizando, estão procurando fazer isso. E nós estamos parados no tempo e no espaço. Nós estamos vendo a banda passar. Nós estamos vendo a cidade se degradar, sem política pública aplicável para construir uma São Paulo melhor, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Eu poderia ficar aqui por 2 horas falando para os senhores não iam me aguentar, mas eu tenho os exemplos para dar aqui de muitas e muitas coisas que a cidade está deixando de fazer. Quando é que nós vamos inaugurar o próximo parque? Eu estou vendo aqui na Câmara um movimento que eu acho terrível, que eu nunca tinha visto. Vereadores inteligentes, presentes, gente digna, sendo contra a criação, a aprovação de leis para criar parques, mais parques na cidade de São Paulo. Não dá para a gente entender como é que um ser humano que mora aqui pode ser contra a criação de mais parques, de mais áreas verdes na cidade de São Paulo. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a prefeitura, com a gestão? O que está acontecendo com essa Câmara? Nós estamos fora do movimento geral do mundo. São Paulo pulou do século XXI, voltou para o século XX. E eu, como paulistano, cidadão e vereador, e mesmo como médico, eu não posso me conformar com isso. Eu apelo a todos aqueles que entendem o que eu estou falando, que possam ajudar a mudar a pauta dessa cidade, parar de discutir bobagem, parar de discutir coisas menores, para discutir as grandes teses da cidade. É isso que a gente precisa dessa Câmara, é isso que a cidade pede a essa Câmara, e a Câmara não tem respondido à altura, muito menos o Poder Executivo, que parece que se esqueceu que São Paulo precisa progredir. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade de falar nesse grande expediente.